ao centenário do nascimento do educador pernambucano Paulo Freire, celebrado no dia 19 de setembro. Requerido pelo vereador Anderson Duarte, né? O evento será realizado de forma híbrida aos 24 de setembro, portanto hoje, 19 horas, no plenário Prefeito Inácio Bezerra, com transmissão ao vivo pelas redes sociais. E é com o Andinho e com a professora Fabíola Dantas que a gente conversa a partir de agora aqui no nosso Panorama 95. Vereador, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama. Bom dia, Marcos. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes da 95. Então, Marcos, é um prazer imenso estar aqui, né, falando sobre essa grande figura, esse grande homem que é o patrão da educação, Paulo Freire. Nós, enquanto Câmara Municipal, enquanto cidade de Caicó, não poderíamos deixar de prestar essa justa homenagem a esse homem que fez tanto pela educação e iniciou aqui na nossa terra, no Rio Grande do Norte, o seu projeto de alfabetização de jovens e adultos. Então hoje, às 19 horas, teremos uma sessão solene. Convidamos educação, instituições, o prefeito. Teremos algumas participações também online, que será da Secretaria de Educação do Estado. A governadora ainda não confirmou na sua agenda a participação online, mas também temos a confirmação também do deputado Francisco, que também tem uma lei estadual que reverencia Paulo Freire. Então hoje na Câmara teremos essa audiência, essa sessão solene, e na oportunidade vamos homenagear o programa EJA em Ação e a Rádio Educacional Lucinete Costa, que são dois projetos que dão continuidade a esse trabalho de Paulo Freire aqui na cidade de Caicó. Você acha que a Câmara está cumprindo com a sua missão e é uma justa homenagem, inclusive, feita hoje? Sim, está cumprindo com essa missão, porque não podemos deixar de homenagear, né, o patrono da educação e essa pessoa que é estudada no mundo inteiro, né? E seu legado começou aqui no Rio Grande do Norte. Então, quando fui proposto, foi muito bem aceito por todos os colegas vereadores, e a ideia foi fazer logo na semana do centenário. Forma híbrida, isso significa que tantas pessoas podem ir para a Câmara Municipal como ficar em casa e assistir pelas redes sociais? Sim, tanto pode ficar, será presencial, como a participação online, né? Como as autoridades que participarão de forma online, como a secretária adjunta da Educação, a professora Márcia, né, vai participar. E na oportunidade vamos trazer a professora Fabíola para fazer uma breve fala sobre o patrão da educação, que, no meu ver, Fabíola é uma estudiosa que sempre se dedicou o seu estudo voltado para Paulo Freire, para a educação de jovens e adultos. Então eu não via outra pessoa para falar sobre Paulo Freire do que a professora Fabíola Dantas, que inclusive está aqui nos estúdios do nosso programa, e por coincidência, né, quando nós convidamos a Fabíola para participar da nossa entrevista de hoje, foi justamente por esse respaldo que ela tem para falar de Paulo Freire. Mas eu nem sabia, inclusive, que na sessão de hoje o programa EJA em Ação também seria homenageado. E, por sinal, o EJA em Ação tem aí, né, a Fabíola, né, a saudosa Lucinete, a Suenira, como uma das idealizadoras, né? Então, eu acredito que para a própria Fabíola, hoje é um momento de alegria duplo, né? Tanto pela homenagem aí ao Paulo Freire, como também por essa homenagem também ao programa EJA em Ação. Fabíola, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Anderson, Geraldinho, que está aqui nos estúdios, né? Bom dia a todos, todas e todos que nos escutam ou nos assistem pelas redes sociais. Marcos, para mim é uma alegria muito grande, eu me envaideço, né? Não sei se eu estou à altura realmente
desse convite, mas fico muito feliz porque realmente Paulo Freire ele precisa ser conhecido. As pesquisas mostram que os professores, principalmente, ouviram falar de Freire, mas não conhecem Freire, não conhecem a obra de Freire. E nesses tempos de tantos ataques que a gente está vendo, inclusive o dia 19 de setembro, foi um dia muito triste em relação a isso, muitos ataques em redes sociais ao grande educador Paulo Freire, pessoas que nunca leram um livro, que ouviram falar ou que estão aí acreditando em fake news, Então, acho que é uma oportunidade, e eu parabenizo a Câmara Municipal, de oportunizar que as pessoas conheçam um pouco de quem foi e de quem é Paulo Freire, porque a presença física não está mais aqui conosco, mas a sua presença e memória de seu legado continua entre nós e vai passar por muito tempo, se Deus quiser. Como você mesmo disse, muitas pessoas que estão nos ouvindo talvez acabem se beneficiando do legado do Paulo Freire sem saber que foi ele que deixou. Então dá para resumir mais ou menos quem foi Paulo Freire e a importância que ele teve e continua tendo para a educação? Paulo Freire foi um pernambucano, nascido no Recife, passou por dificuldades financeiras pela crise de 29. Sua família de Casa Amarela, um bairro de classe média em Recife, foi para Jaboatão dos Guararapes, porque lá a vida seria menos sofrida, mas um engano, porque passaram muita fome, passaram por muitas privações, mas Freire nasceu numa família muito acolhedora, amorosa, comprometida com a educação de seus filhos. E quando ele foi para a escola, Marcos, ele já levava, já ia alfabetizado, Sua mãe alfabetizou, ele ali no terreiro de casa, embaixo de uma mangueira, fazendo do seu quadro o chão e o giz um graveto. Então, as palavras que ele escrevia no chão eram aquelas que pertenciam ao seu mundo infantil. E aí, da sua própria experiência de vida, ele desenvolve o método Paulo Freire de alfabetização. E aí, quando o Freire chega, passou por muitas dificuldades, tinha um sonho de ser professor de língua portuguesa e se formou em Direito. E aí, quando ele vai para primeiro trabalho dele enquanto advogado, ele desiste, porque ele tinha que aprender os instrumentos de trabalho de um jovem dentista e ele achou aquilo uma injustiça. Como é que eu vou tomar para saldar uma dívida e ele vai viver de quê? Então, ele chegou em casa e disse à esposa, não vou ser mais advogado, eu vou ser professor. Então, ele teve um percurso profissional muito exitoso no SESI de Pernambuco, na Escola de Belas Artes, na própria Universidade Federal de Pernambuco, onde ele era professor concursado. E uma curiosidade aqui, Anderson, acho que pouca gente sabe, Paulo Freire, ele desenvolveu a primeira ação de extensão universitária em universidade pública, justamente com a criação da rádio universitária. Esses fatos eu passei a conhecer a partir da biografia de Freire, escrita pela viúva, Nita Freire, Ana Maria Freire, que publicou essa edição muito detalhada, inclusive é a biografia dele que eu mais gosto de ler. E hoje à noite eu vou falar um pouco sobre isso. E Freire, assim, ele desenvolve o método de alfabetização, não foi uma coisa que ele pensou sozinho, foi no diálogo com os seus pares, foi na sua experiência de vida. Então, Freire, ele desenvolve esse método de alfabetização justamente considerando os saberes que essas pessoas já traziam. Então, quando ele diz assim, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, dizendo que os adultos eles já têm um conhecimento de muito, muito grande, Tem uma adulta que é da minha família, que não é alfabetizada. Uma vez eu brincando com ela, ela chegou e disse assim, olha, isso aqui é Coca-Cola, isso aqui é Bombril, isso aqui é... E você não disse que não sabia ler? Não, eu não sei não, mas você está me dizendo o que é. E está no rótulo. Então, eles trazem um conhecimento de mundo muito vasto. E isso deve ser considerado na escola. Então, Freire ele trazia essas palavras desse universo vocabular que já eram conhecidas e tinham um sentido, inclusive afetivo, para essas pessoas, e transformava num instrumento de alfabetização. Então, quando se diz assim, Freire queria fazer promover uma revolução no Brasil, uma revolução cultural. Não era uma revolução armada, porque ele era um comunista de jeito nenhum. Até porque, quando se diz isso, Freire era um comunista. Quem conhece minimamente a obra de Freire sabe que jamais ele estaria num extremo, Porque ele dizia que
O extremo, ele inviabiliza o diálogo. Então, se eu estou num canto com minhas certezas, eu não tenho como dialogar com o outro. E esse é o maior desafio, acho que uma das maiores lições que Freire nos traz, que é dialogar com o diferente, com o antagônico, né? Com pessoas que pensam diferente de nós, respeitando o que ela tem a dizer, mas também argumentando. Então, o diálogo e o conhecimento, ele acontece dessa forma, através do diálogo, né? Sem ter aquela questão da hierarquia do professor, eu sou detentor do saber, eu sei mais do que o meu aluno. Não, são saberes diferentes. Então, o aluno adulto, que eu gosto de chamar de estudante, né? O estudante jovem adulto, que por algum motivo perdeu sua oportunidade de estudar quando criança e adolescente, e aqui a gente não deve julgar o porquê disso, né? Porque as questões sociais, elas influenciam muito na questão educacional. Eles têm essa oportunidade de estar em sala de aula, tendo esses conhecimentos construídos durante sua vida, considerados. Por isso que a educação de jovens e adultos, ela requer um tempo menor de escolarização do que o ensino dito regular. Eu estou aqui com 2 professores, inclusive. Nas escolas hoje em dia, elas transmitem para os alunos quem foi Paulo Freire ou não? Marcos, pela minha experiência, né, que eu acho que eu tenho que falar por ela, que não é uma experiência tão grande que eu vejo, são só 20 anos de docência, eu ouvi nas escolas questões assim, professores pontuais, desenvolvendo alguma prática freiriana. Mas a universidade, ela não, na nossa formação inicial, ela praticamente não fala de Freire. Não sei hoje, né, como é que está a formação inicial. Acredito que já se intensificou mais, devido aos grupos de estudo que eu participo. Vejo o interesse dessa pauta na universidade, principalmente em cursos de extensão, né, de pesquisa e de extensão. Mas nas escolas nós temos muito ainda que avançar, né? A escola pública, ela precisa compreender que o seu público, que as pessoas que lá estão, são pessoas de classes populares, né? Pessoas que precisam compreender a realidade que elas vivem e, a partir dessa compreensão crítica, lutar para modificar essa sociedade, que é injusta, que é desigual, que existe desigualdades sociais que agora nos tempos de pandemia se afundaram mais ainda. Então, nós precisamos ter realmente esse ensino, aprendizagem, eu acho que até mais do que isso, como muito bem refletiu o professor Canidé, meu orientador, a educação ser um processo maior, que envolve muito mais do que o processo de ensino-aprendizagem. Então, pensar dentro da escola essa realidade social que afeta todos nós, né? E, a partir de então, pensar o que é cidadania, o que é intervir nessa sociedade, o que é que eu posso fazer para poder transformar a minha rua, né, o meu bairro, a minha cidade, o meu estado e o meu país. Então, a gente precisa ter consciência disso, inclusive do currículo, que é um currículo que vai orientar quem a gente serve. Nós vamos servir quem? Os grandes, né, os dominadores, aqueles que querem que a gente continue na nossa condição, usando aqui um termo freiriano, de oprimido, né, sendo manipulado, ou de libertação. Eu começar a pensar com a minha própria cabeça e aí procurar essas melhores, que aí é o que Freire chama da educação emancipatória. Então há uma dívida na educação brasileira com Paulo Freire, Andinho? Sim, há uma dívida. Eu também tenho mesmo tempo na educação, mesmo tempo de Fabíola, 20 anos, né, já vi escolas públicas falar sobre Paulo Freire de uma forma muito tímida. Eu já vi, posso até citar algumas escolas que já vi falar, já tem projeto para falar sobre Paulo Freire, né? Nas feiras de cultura, apresentar seus projetos, mas ainda de uma forma muito tímida, né? Vi escolas particulares falar de Paulo Freire de uma forma bem mais efetiva, eu já vi em algumas escolas particulares. Mas há essa dívida e a nossa educação precisa dar esse crédito a Paulo Freire, né? Precisa dar esse crédito a Paulo Freire a partir dessa concepção de que
o aluno traz consigo o seu conhecimento, né? O seu conhecimento. E Fabiola fala aí dessas situações do familiar dela. Eu também tive uma familiar que faleceu o ano passado, que ela não era alfabetizada, mas tinha um conhecimento assim, 90 anos. Um dia eu levei uma pessoa lá, ela fez: a senhora foi professora de que escola? Ela disse: não, eu não sei nem ler, né? Posso citar aqui que uma irmã Tavares, Tereza Tavares, 90 anos, foi governanta do Monsenhor Valfredo, e era uma pessoa que ela escutava a rádio rural das 7 da manhã às 7 da noite, fazendo ali o almoço, o jantar. Então ela sabia de tudo que se passava no dia a dia, assistia o Jornal Nacional, assistia a televisão, ela sabia tudo. Então ela conversava em todos os aspectos e falava corretamente. Então isso aí é o que Paulo Freire diz, né? Que você tem o seu conhecimento, embora que você não esteja alfabetizado para ler e escrever, mas você tem seu conhecimento e pode transmiti-lo, né, também. Eu acredito que a educação precisa, a partir de agora, ver Paulo Freire como esse homem que fez tanto e ainda está fazendo, né? Um homem que é estudado no mundo inteiro. Fabiola fala nessa questão de vamos dizer assim, não vou usar a palavra demonizar, mas uma palavra criminalizar Paulo Freire. Isso aí é lamentável. Então, nesse centenário, nós, enquanto educação, enquanto instituições públicas, devemos levantar esse nome de uma pessoa que tanto contribuiu para a educação do país. Ok, então hoje, 19 horas, não é isso? Teremos na Câmara de Vereadores de Caicó essa sessão solene em homenagem ao centenário de nascimento do Paulo Freire, né? E quem quiser participar pode comparecer na Câmara com os devidos protocolos de segurança, né? Ou então ficar em casa e assistir aí, acompanhar pelas redes sociais. Andinho, obrigado pela sua participação. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Quem quiser participar, esteja convidado, participar de forma presencial. Temos as cadeiras com os distanciamentos, álcool em gel, com uso de máscara, será muito bem-vindo, e nas redes sociais será transmitida pelo Facebook. Fabiola, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço mais uma vez ao vereador Anderson Cleiton, né, o professor, pelo convite. Espero que a partir de hoje a gente viva um novo momento na educação de Caicó, né? A partir do conhecimento de quem é Freire, realmente, para que a gente possa, cada um de nós, estar combatendo essas fake news e essas coisas terríveis que falam aí, justamente com a intenção de, Andinho, acho que você disse a palavra certa, demonizar Freire, né? Demonizar. Eu acho que a gente tem que conhecer para poder emitir realmente uma opinião. Muito bem, 7 horas 34 minutos. 7h34, eu vou para o intervalo comercial rapidinho. Na sequência tem o Dr. Robson Góes, médico veterinário, que participa daqui a pouco do quadro Check-up no rádio, no nosso Panorama 95. Estamos apresentando Panorama 95. A Clínica Fácil você já conhece. Agora quero lhe apresentar a Clínica Fácil Odontologia, uma nova unidade